Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e esse vídeo é um vídeo muito especial para você que é estudante da língua hebraica, que tem interesse em conhecer um pouco mais da Palavra de Deus no seu idioma original, no Antigo Testamento. E é uma bênção, né, podermos participar de aulas como essas. Essa é uma aula muito especial. Nós estaremos recebendo aqui um especialista, né, na língua hebraica, que é o pastor D'Angelo Lopes. Ele é pastor de linha reformada. Ele atua como pregador e professor na Igreja Metodista de Vassouras, aqui no Rio de Janeiro. Ele é membro também dessa mesma igreja. Faz parte do corpo docente do Seminário Betel Brasileiro em Niterói e é escritor de 2 obras na área de teologia. Ele também se especializou em hebraico pelo Instituto Êxito de Teologia e em teologia reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo, tá? Então, esse é o nosso convidado de hoje e ele vai falar. Na verdade, programamos aqui uma série de vídeos sobre verbos hebraicos, tá bom? Esse, então, será o primeiro vídeo dessa série e vamos tratar hoje sobre o hebraico, tá legal? Então, conheça aqui o nosso querido professor D'Angelo Lopes. Muito bem, professor D'Angelo, como você está? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora na tua presença, amigo. Eita, a alegria é minha, né? A nossa felicidade é mútua, né? De estar participando aqui. Como anda aqui as suas produções, os seus livros? Tá fluindo, tá fluindo. Agora eu tô escrevendo mais um artigo aí para mandar. Vou até mandar lá para o seminário, né, Betel Brasileiro. Tô devendo já um artigo para mandar para eles lá. Eu ia falar o tema aqui, mas não vou falar. Quando estiver chegando lá, eu falo para vocês do que se trata o artigo. E, é claro, estou estudando mais um pouco aí, que futuramente vou escrever com 2 amigos aí um léxico do hebraico antigo, né? Só que isso aí é trabalho para muito tempo, então ainda estamos aí nas questões mais introdutórias. Isso, é quase o trabalho de uma vida, né? Que a gente está Exato. envolvido aí para tentar ajudar. Você quer falar o título dos seus livros já publicados? Sim, sim. Bom, o primeiro livro que eu publiquei pela editora do pastor Rafael, né, a Ribeiro Edições, que é uma excelente editora, por sinal, também, é O Reino de Deus em Farrapos, né? Minha primeira obra aí é uma obra não tão extensa, né? Eu quis começar devagar. Meu primeiro livro, realização do meu sonho, sempre quis escrever uma obra. E meu segundo livro é Pregação Autorizada, Profetas e Poetas no Púlpito, né? Que escrevi junto aí com o pastor Rafael Moré também. Foi revisado aí pelo reverendo Davidson Binon, também nos ajudou muito aí na realização dessa obra, foi um dos prefaciadores dessa obra. Então, também tenho muito a agradecer a você também, Davidson, por estar colaborando com essa obra, né, que a gente fez, que é uma obra muito boa, muito, ao mesmo tempo acadêmica e ao mesmo tempo dinâmica, né? Então, tanto o leigo quanto o erudito vai conseguir se deleitar nessa obra. Então, vocês aí que estão escutando, procurem saber mais sobre essa obra, Pregação Autorizada, Profetas e Poetas no Púlpito. Também queria falar sobre a nossa conferência, Davidson, se não Sim, for vamos pedir falar da demais. conferência. Show? Então, do 9 a 12 de julho, tá, gente? Não é agora, mas já fica aí na cabecinha de vocês já essa data, para vocês se organizarem para conseguir ir.
tá? De 9 a 12 de julho, a Jornada da Pregação. Serão 4 dias de conferência. Eu vou estar abrindo essa conferência. E o tema da minha palestra vai ser até o tema do meu livro, né, que eu escrevi. O pastor Rafael Moré também vai ser o segundo palestrante. O terceiro vai ser esse barbudo aí que vos falo, Davidson Binon, reverendo Davidson Binon. E por último, o reverendo Luiz Pires. Então, grandes especialistas falando para vocês como pregar de maneira fiel. Lembrando que não é uma conferência de homilética, é uma conferência que fala da teologia por trás da pregação. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, não perca essa oportunidade e pergunte aí, veja nos comentários como acessar o link para você se inscrever e se matricular na conferência. Show? Esse é o recadinho que eu tinha para dar para vocês aí. Isso aí, vai ser uma bênção essa conferência. Eu também estou muito animado para participar dela e levar, né, um pouco mais de conhecimento. Eu também tenho um livro sobre homilética publicado, ele se chama A Semente é a Palavra, já está na sua segunda edição ampliada, com 400 páginas, onde eu trato sobre a nova homilética. Então, para você que já acompanha aqui no meu canal do YouTube, você já está acostumado a ver, né? Já tem muito material que eu tenho falado sobre esse livro. E também, se você desejar, no site da editora Contextualizar, existe um curso em vídeo totalmente gratuito, em que eu falo de modo resumido sobre o conteúdo desse livro de homilética. Então, vai ser bem interessante. E as minhas obras mais atuais também são os 2 comentários totalmente feitos à luz da língua hebraica sobre os salmos, né? Temos o Salmo 23, que foi a minha primeira edição, né, publicada nessa toada, de comentário do Salmo 23, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica. Também tem playlist aqui no meu canal do YouTube sobre cada versículo do Salmo 23, também comentado na sua língua original em hebraico. E o mais recente, o livro mais recente, é o comentário do Salmo 91, também palavra por palavra, versículo por versículo, comentado totalmente à luz da língua hebraica. Muito bem, já vendemos o nosso peixe, né, professor D'Angelo? E agora vamos para o que interessa, né, o que é o nosso tema do nosso vídeo de hoje, tá legal? Muito bem, então você aqui de tela, e vou deixar o professor D'Angelo Lopes completamente à vontade para poder apresentar o conteúdo sobre verbos. E esse vai ser o primeiro vídeo de uma série pequena que estamos programando para fecharmos o assunto sobre os verbos, tá bom? Uma bola para o professor D'Angelo. Deus o abençoe. Amém. Bora lá, galera. Aqui é o professor D'Angelo Lopes, como bem falado, tá? O meu jeito de trazer o ensino para vocês é de maneira bem informal, tá? Eu não gosto de ficar usando palavras difíceis, palavras rebuscadas, então eu acho isso meio entediante. Então aqui é uma resenha na sala de casa, tá? Eu estou conversando com vocês, trocando uma ideia, batendo um papo, e nós vamos aí tentar entender, destrinchar um pouco mais sobre esse assunto de verbo hebraico, tá? E é claro que eu estou usando a premissa de que a maioria das pessoas que têm acesso a esse conteúdo são pessoas que já sabem a base do hebraico, o alfabeto, os sinais vocálicos, a acentuação, tá? Essa é a base do hebraico. Então, eu estou indo para o verbo, que é uma questão um pouco mais complexa, tá? Usando essa premissa de que a maioria das pessoas já tem acesso à base, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os troncos verbais. Eu vou estar falando, explicando para vocês como é o funcionamento, o desenvolvimento desses troncos verbais e todas as suas variações, tá? Lembrando que hoje eu vou estar falando apenas dos verbos fortes, tá? E também dos verbos no passado. Não vou estar falando dos verbos no futuro, tá? Eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês no decorrer da nossa aula aqui, tá? Então vamos para frente.
tópicos da aula, tá? Do que a gente vai falar hoje, tá? Então, a primeira questão que a gente vai estar trabalhando aí são os aspectos introdutórios, né? Não tem como eu começar a falar de verbo forte, verbo fraco, de variação, de passado, futuro, presente, sem inserir vocês nas informações introdutórias no que tange ao assunto de verbo hebraico, tá? Lembrando, obviamente, que verbo hebraico, apesar de ser verbo, não é a mesma coisa que os verbos em português. São coisas totalmente distintas. Então, as regras gramaticais do que você vê do verbo em português não vai ser a mesma coisa do verbo hebraico, tá? A gente vai estar explicando isso um pouco mais no decorrer da nossa aula. Segundo tópico, verbos fortes e fracos, tá? Eu vou estar explicando um pouco a diferença dos dois, porque eu não quero me ater muito aos verbos fracos. Vamos estar falando sobre eles, só que em outra aula, tá? Hoje o nosso foco aqui, nosso carro-chefe vai ser os verbos fortes. O terceiro tópico vai ser os binyanim, tá? Não vou explicar para vocês o que é os binyanim agora, porque quando chegar lá, eu falo para vocês o que é esse trem aí, que poucos sabem o que é. Que nome mais esquisito, né? Mas a gente vai chegar lá e eu vou conseguir mostrar para vocês o que quer dizer essa palavra, tá? Depois vamos ver também os exemplos de frases, ou seja, vamos levar para a prática, né? Tentar ver pelo menos em um pequeno texto como que funciona essa variação verbal, né? De que maneira eu posso entendê-la dentro de um texto, dentro de uma frase, ainda que seja apenas um versículo, eu queria fazer isso com vocês. E por último, não menos importante, é uma das coisas que eu sempre faço, né, nas minhas aulas, são as recomendações literárias, tá? Então, eu vou estar falando para vocês também sobre bons livros para a gente estar estudando sobre não somente os verbos hebraicos, mas também toda a sua gramática como um todo. Vamos lá. Bom, para começar, né? Antes de um verbo ser verbo, ele tem algo que chamamos de raiz, tá? Não somente no hebraico, tá? Todos os idiomas vão ter uma raiz semântica, né? E a raiz verbal contém a informação semântica básica, né, daquele verbo ou daquele substantivo, não tem problema. Todas as palavras, elas vão ter uma raiz. Um exemplo que eu posso dar, a primeira palavra da Bíblia, né, Bereshit, né, Bereshit, ali tem uma preposição, tá? Ali tem uma preposição e também uma palavra, né? A palavra resh, que tem sua raiz na palavra cabeça, né? Princípio. Então, todo tipo de palavra, ela vai ter a sua raiz, uma raiz semântica que dá sentido àquela palavra, tá bom? No hebraico não seria diferente. Então, nesse sentido, nós usamos uma raiz de uma palavra, né? De uma palavra aí. Vamos ver três letrinhas: a letra mem, né? A letra lamed e a letra raf. Essas três letras acima aí. Lembrando que eu estou usando a premissa de que vocês já sabem, obviamente, que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, tá? Essa é a informação básica do hebraico. Então, eu estou usando a premissa que vocês já tenham essa informação. Caso não tenham, estou aqui falando, tá? Então, essas três letrinhas acima aí, né? O mem, o lamed e o raf, né? Que é a letra M, a letra L e a letra K, ok? Elas são a raiz. E essa raiz ela pode se tornar tanto substantivo como um verbo, tá? O substantivo, vemos aí a palavra rei, né? A palavra melech, tá? Não preciso falar todas essas palavras aí, tá? É só para vocês entenderem que
a raiz ela tem as suas ramificações, tanto no substantivo quanto também no verbo, ok? O verbo, a mesma coisa. Vamos ver aí o verbo também sendo utilizado. Lembrando que o verbo, gente, a forma infinitiva do hebraico, né? No português, a nossa forma infinitiva se eu for falar o verbo reinar. Então, reinar está no infinitivo, tá? Está no infinitivo, ou seja, reinar simplesmente infinitivo. No caso do hebraico, a forma infinitiva é terceira pessoa do masculino singular passado, tá bom? Terceira pessoa masculino singular passado. Ok, gente? Então, sempre lembrando disso. É sempre a terceira pessoa do masculino, que no hebraico também tem a diferença do masculino para o feminino na questão da conjugação verbal. Vamos estar mostrando isso também no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, é sempre nesse sentido. No decorrer da nossa aula, vocês vão ver que o verbo, ele sempre, na terceira pessoa do masculino, vai estar da mesma forma da raiz. Ok? Aí eu só quero mostrar para vocês que o verbo, ele tem essas questões. Raiz, substantivo e verbo. Vamos esquecer o substantivo um pouco, não vamos falar sobre isso hoje, de jeito nenhum, senão a aula ficaria muito extensa. Vamos falar sobre o verbo, tá? Informações introdutórias sobre o hebraico. Primeira informação introdutória: ação acabada ou inacabada. O que é isso, professor? Ação acabada e inacabada. Bom, no hebraico, né, quando falamos de verbo e falamos de tempo verbal, ou a ação ela já foi concluída ou ela ainda está para se concluir. Chamamos isso também de tempo perfeito ou imperfeito. Qual seria, por exemplo, o tempo perfeito? O tempo perfeito é o tempo acabado, completo, né? Também chamado tempo completo. Por quê? Porque já está concluído, já foi realizado, né? Enquanto que no futuro, né, ou no tempo inacabado, nós chamamos de imperfeito. Por que imperfeito? Porque não está concluído ainda. Então, chamamos esse tipo de verbo imperfeito ou ação inacabada. Tá bom? São esses dois tempos aí. Vamos falar sobre o presente um pouco depois. Tá? Vou falar sobre o tempo presente, que há algumas coisas aí a se dizer sobre o tempo presente, que é um pouco complicadinho no hebraico. Não é a mesma coisa do que a gente costuma usar aqui no tempo presente, não. Então, eu separei aí um slide só para a gente falar do tempo presente. Segunda questão: os verbos são formados por 3 letras, que é a base do verbo. Professor, tem algum verbo que é formado por menos de 3 letras ou mais? Tem alguns poucos, mas no geral, são formados por 3 letras, tá? É claro que tem como é que posso dizer? Tem os seus acasos ali, né, que vai fugir um pouco da normalidade, do padrão, como também tem no português, né? O português, por exemplo, como que eu represento um substantivo no plural? Usando o S no final, correto? Mas pires e lápis não é plural, é singular, mas termina com S. Né? A gente vai ter isso como um excesso à regra, como, como se fosse um substantivo defectivo. Tá? A mesma coisa tem no hebraico. O hebraico vai ter verbos e substantivos que fogem do padrão que geralmente se propõe. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o que normalmente, como padrão, é utilizado nas questões verbais. Tá? Terceiro ponto aqui. O verbo é muito relevante
no aprendizado da língua hebraica. Por quê? Pois não há uma frase que não tenha um verbo. Ou vai ter um verbo no passado, ou no futuro, ou vai ter um verbo fraco, ou vai ter um verbo forte, mas vai ter um verbo. O verbo está ali, tá bom? O verbo é como se fosse aí aquele cara chato que toda vez que você vai sair para comer alguma coisa, ele está ali perto para filar uma boia. É como se fosse isso. Sempre vai estar ali para pentelhar. Então, o verbo ele tem que ser aprendido porque ele vai estar ali para você saber que tem que usar ele. Então, não tem como fugir do verbo. Ou você aprende o verbo, ou você vira amigo dele, ou você vai embora, desiste do hebraico. Já que você não quer desistir do hebraico, porque você está aqui tendo essa aula, você vai ter que lidar com os aspectos verbais. Os verbos sempre aparecem em sua forma base na terceira pessoa do passado singular masculino. Foi o que eu falei para vocês lá, tá bom? Sempre vai estar nessa base. Então, ele mata, ele reina, ele faz. Está sempre na terceira pessoa do masculino singular passado, né? No caso, ele matou, ele realizou, ele reinou. Está sempre nesse sentido aí, tá? Sempre assim. No hebraico é assim que funciona. Então a gente tem que respeitar esse idioma que é tão rico para a nossa vida. Verbos fortes e fracos. Vamos tentar entender um pouco mais. Os verbos hebraicos se dividem em duas classes, fortes e fracos, tá? Os verbos fortes são aqueles que não possuem nenhuma cultural em sua raiz, tá? Então, quando eu levei vocês para aquele slide lá, deixa eu mostrar para vocês de novo. Tá vendo? Olha, nenhuma cultural. Também uso como premissa que vocês já saibam o que é cultural, tá? Mas não há nenhuma cultural aqui, tá bom? Não tem nenhum re, nenhum rets, tá? Nenhuma gutural, ok? Então, isso aqui é um verbo forte. Se tivesse uma gutural ou mais, seria um verbo fraco, ok? Só para vocês entenderem. Os verbos fracos possuem uma ou duas guturais na raiz. Então, se a raiz possui uma ou duas guturais, é necessário entender que aquele ali é um verbo fraco. Então, ele vai ter que ser tratado, né? E ele vai ter que ser entendido de maneira diferente dos verbos fortes, tá? Quando eu der aula para vocês de verbos fracos, vocês vão entender que a estrutura deles é bem diferente. A construção deles vai pedir outros aspectos totalmente distintos um do outro. Mas não é um bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo, não. Tá? Não estou falando que é o fim do mundo, estou falando que é diferente. Então a gente precisa focar, obviamente, hoje nos verbos fortes. E vamos falar um pouco sobre o tempo presente. Tá? Eu vou tentar esclarecer para vocês em um slide que eu acho que é até pouco para esclarecer essa confusão, né, do tempo presente, que muitos hebraístas vão dizer, por exemplo, não existe tempo presente no hebraico. Outros vão dizer, só existe tempo presente no hebraico moderno. Outros vão dizer, não, esse tempo presente aí, na verdade, não é tempo presente. Ainda é passado, mas ainda está em ação. Outros vão falar, não, é futuro, mas ele não está terminado. Então, tem vários tipos de informações. Mas vamos entender como que a gente desenvolve isso, tá? O tempo presente no hebraico não é como em nosso idioma. Quando, por exemplo, dizemos eu abro a porta, está no presente, mas a ação pode ainda não ter acontecido. O que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo aqui. Sua esposa vai lá e fala, amor, toma conta da caneca do leite para não derramar. Aí você vai e fala, eu tomo. Só que quando você fala eu tomo, você não está tomando ainda conta. Você está indo até a caneca de leite para tomar conta, tá? E pode ser que no meio do caminho você até se esqueça daquilo que a sua esposa mandou você fazer, que é o que geralmente
A maioria dos maridos fazem, pelo menos eu faço. Se eu der 2 passos para frente, eu vou esquecer do que ela disse. Então, a gente precisa entender isso. No hebraico, só é tempo presente no momento da ação que ela está sendo realizada, tá? Então, quando eu falo eu abro a porta, se eu não estou abrindo a porta, né, não tem como ser presente. Não no hebraico, ok? No hebraico, ao contrário do que muitos dizem, o tempo presente existe, mas é uma ação que precisa efetivamente estar acontecendo. Como, por exemplo, eu estou abrindo a porta. Tá? Esse aí é um tempo presente, ok? Mas, tá? Mas tem que ser assim, precisa ser nesse sentido, ok? O hebreu ele tem uma preocupação muito forte com as suas afirmações. As suas afirmações têm muito valor, têm muito sentido. Então, no momento que eles falam que estão fazendo algo, eles precisam estar fazendo. Senão, na concepção hebraica, é uma mentira. Porque se pedem para você abrir a porta e você fala, eu abro, isso é uma ação presente. Se você ainda não está abrindo, você está mentindo, tá? Então, é complicado, mas o tempo presente existe, tá? Então, vamos lá. Os binyanim. Antes de falar sobre os binyanim, o que é binyanim? Né? Binyanim é o plural de binyan. Né? Binyan quer dizer prédio. Né? Então, binyanim quer dizer prédios. Ok? Então, aí vai usar esse termo para falar desses troncos verbais, né? Para falar dessas casas, que cada um tem a sua função, ok? Então, esse é o termo utilizado para falar dos troncos. Eu poderia colocar troncos verbais. Eu só trouxe binyanim para vocês conhecerem também essa palavra que é utilizada nos aspectos dos tempos verbais e dos troncos verbais. Então, vocês têm que se familiarizar com os termos. Não tem como fugir disso, ok? Então, o primeiro tronco verbal aí que nós vemos é o kal, né? O kal, que é a voz ativa simples, ok? Lembrando, gente, que tem gente que, quando assiste a aula minha, fala assim, professor, você fica falando com sotaque. Gente, não é sotaque. Hebraico, se termina com L, você tem que falar o L, rapaz. Você tem que encostar a língua no céu da boca. Não tem que ter preguiça de fazer isso, não. É Kal, é Nifal, é Piel, é Pual, é Ritpael. Não é Cal, Nifal, é Nifal. Então, no hebraico, essas nuances linguísticas de encostar a língua no céu da boca, no lábio, né? Se o som da letra é nasal ou gutural, isso é necessário. Se a gente não se atentar a isso, a gente vai se arrasar logo no início do ensino do hebraico, ok? Então, voltando aqui aos verbos. O primeiro é o kal, que é voz ativa simples. O que seria voz ativa simples? É aquele que está praticando a ação, tá? Voz ativa simples é a voz da pessoa que pratica a ação, ok? Então, se eu falo assim, eu matei alguém, ou eu comprei alguma coisa, está na voz ativa simples, tá? Eu sou aquele que faz a ação. Nifal é voz passiva simples. O que quer dizer isso? Um exemplo aqui. Meu pai me amou. Né? Meu pai me amou, é voz passiva. Eu sofro a ação. Meu pai ele faz a ação de me amar e eu sofro a ação, tá? Então, meu pai me amou. Amou está na voz passiva simples, ok? Piel. Piel, voz intensiva ativa. O que seria uma voz intensiva?
Voz intensiva é como se fosse uma voz ativa, só que com muita intensidade. Então, se você fala que amou alguém, ou que ama alguém, na voz intensiva, esse amor é muito intenso. É um amor que sobeja, é um amor intenso, ativo, né? Na voz ativa, é você que faz a ação, é você que ama de maneira muito intensa. Então, é diferente da voz ativa. A voz ativa é uma voz ativa simples, é uma voz que faz a ação, mas não tem nenhuma intensidade nela, tá? Eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando está lá, né, em Êxodo 20, quando fala do decálogo, não matarás. Não matarás, né, que está no presente, obviamente, no presente, perdão, no futuro, ali está no intensivo. O verbo matar, ali, catá-lo, né? Ali, se não me engano, até o verbo utilizado ali é até outro, mas a forma que ele está, a voz que ele está, é intensiva. Então, é muito diferente quando algumas pessoas perguntam, né, como é que Deus proíbe de matar e algumas leis ele fala, olha, se alguém cometer adultério tem que ser apedrejado. Mas peraí, o próprio Deus falou que não é para matar lá no decálogo. Não, mas lá no decálogo, o verbo matar está no intensivo. Então ali está falando de assassinato. Não matarás ali está falando de um assassinato cometido de maneira intensa, cruel. Então o que Deus está falando contra ali é contra o assassinato, tá? Mas, por exemplo, Deus não é contra, né? Quando um ladrão entra na sua casa, isso fala, se eu não me engano, de Deuteronômio. E quando entra na sua casa e você, sem querer, mata aquele ladrão e você não é culpado do sangue, porque você estava protegendo a sua casa. Então, matar e assassinar é tratado de maneira diferente na lei de Deus. Tá? Um está na voz intensiva, né? E o outro está na voz ativa. Então são coisas distintas. E sabendo como funciona o verbo, a gente vai saber diferenciar um do outro e entender que não há contrariedade nenhuma na palavra de Deus. Tá? O quarto aí, pual, né? Pual, que é a voz intensiva passiva. A voz intensiva passiva é aquele que sofre a ação de maneira intensa. Então, se eu cometi o assassinato contra alguém e depois eu sou morto, assassinado, eu estou sofrendo aquela ação de maneira intensa, tá? Então aí já é voz passiva, passiva intensa, ok? Esse é o pual. Ritpael é a voz reflexiva, ou seja, é a voz ativa e passiva ao mesmo tempo. Estranho, não? Mas não é tão estranho. A gente pode usar o exemplo aí do suicídio, por exemplo. O que é o suicídio? É um ato cruel que você faz contra si mesmo. Então você é o ator, você está fazendo, você é aquele que comete a ação e é aquele que sofre a ação, tá? É ritpael, é voz reflexiva. Minha garganta está ficando seca. Não tem problema não, tem água aqui. Estamos no refill. Refill. Voz ativa causativa, tá? Aí, no caso, é aquele que causa a ação. É aquele que está causando. Um exemplo aqui. Sabemos que muitos escritores da Bíblia, eles não escreveram, mas, na verdade, foi um escrivão, um escriba, né? Paulo, por exemplo, ele fez isso. Ele usou um escriba de sua confiança e Paulo ditava para ele, né, as revelações de Deus e o escriba, se eu não me engano, Teófilo fez isso para ele também. O próprio Lucas, né? Lucas, quando escreveu Atos, muitos vão dizer que foi seguindo alguns preceitos que Paulo ensinava para ele. Então, ele escrevia enquanto Paulo ditava. Então, se Paulo está ditando, Paulo está causando, né, alguém escrever algo. Ele está causando, é voz ativa causativa, é aquele que causa a ação, tá? E Rofal
Rofalo, que é a voz passiva causativa. Quando você é causado, quando alguém causa em você alguma ação específica. Eu usei a questão de escrever alguma coisa, posso usar da mesma coisa. Só que ao invés de você causar em alguém, alguém causa em você. Tá bom? Esses aí são os 7 troncos verbais. Quando se fala de tronco verbal, são esses aí. E eles vão se desenvolver no decorrer dos verbos durante o texto bíblico. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então é necessário que nós conheçamos essa galerinha aí, esses sete Power Rangers aí, que a gente tem que conhecer. Não tem como fugir disso. Agora nós vamos para encrenca em dobro. Tá? Primeiro tronco verbal, kal, né, que é a voz ativa simples. Voz ativa simples. Estamos usando aí o verbo catal, né, que é matar. No caso, ele matou, né, que todo o infinitivo está na terceira pessoa do singular masculino passado. Porque eu queria, gente, que vocês entendessem que o catal, ele é um padrão. Lembrando, gente, ele é um padrão usado pelos gramáticos, né, para conjugar verbo, tá? Os judeus nem usam mais o verbo catal para quando vai falar de matar alguém. Geralmente eles usam outro verbo. Mas o catal, ele é usado como padrão, tá? Então preciso que vocês memorizem isso, ok? O verbo catal é um padrão. Então, primeiro aí, vamos ver que o verbo não tem o quê? Prefixo, tá? Ele só tem sufixo. Bom? Ele só tem. Eu vou falar isso porque vocês vão ver a diferença. Ele só tem sufixo. E o primeiro é o catalte, tá? Catalte. Eu matei. Segundo, que é a segunda pessoa do singular masculino, tá? Esse azul aí, segunda pessoa masculino. Tu mataste, tá? Catalta. Catalta. Terceiro, né? Terceira pessoa, segunda pessoa, melhor dizendo, do singular feminino, tá? Feminino. Lembrando que no português é a mesma coisa. No hebraico tem que ter o masculino e o feminino, tá? Então, feminino, tu mataste, catalte. Bom, catalte. Terceira pessoa do singular masculino. Catal, né? Que só é usada a raiz, tá? Lembrando aí que é a forma infinitiva. Só tem a raiz, não tem nem prefixo e nem sufixo, tá? Ele matou é só a raiz, as 3 letrinhas aí. Ela matou, né? Catilá, né? Catilá. Ela matou.
nós matamos. Catalno, nós matamos. Tá? Lembrando aí que só tem o sufixo, olha aí. Catalno tem um nun, né? E a vogal U aí. Shurek, né? Shurek. Não é Shurek, não. Shurek. Embaixo, vós matastes, né? É cataltem. Cataltem. Veja que a pronúncia do M no final vai fazer diferença. Cataltem, tá? Embaixo, vós matastes feminino, tá? Em cima é masculino, azul. Esse vermelho é feminino. É catalten. Veja, a língua encosta no céu da boca. Catalten. Embaixo é um nun sofit. Em cima, no masculino, é o mem sofit. Então, em cima é cataltem, embaixo é catalten. Tá? Isso aí é necessário na hora da pronúncia. Imagina você conversando lá, falando o verbo com alguém, aí você pronuncia o verbo no feminino da mesma forma que no masculino. Aí vai dar BO, vai dar problema. Então, vamos prestar muita atenção nisso aí. E eles e elas mataram, né? Catilu, tá? Catilu. Vamos progredir. Aqui eu coloquei, gente, a diferença aí do cal para o nifal, tá? O sufixo é sempre o mesmo. Veja aí os dois lados. É sempre o mesmo. Só a terceira pessoa do singular masculino que não tem sufixo. O resto, todos os sufixos são os mesmos. O que muda, tá? É o prefixo. O nifal tem prefixo, tá? O nun, tá? O nun, que é a primeira letra, com o pontinho embaixo, o hire, né? Que é a letra I, tá bom? Só para vocês se atentarem aí. E a segunda vocalzinha aqui, que é uma semivogal, tá? Que é uma semivogal. Então, vamos lá, vamos entender isso aí? Aqui no cal era o quê? Catalte, né? Aqui é nictalte, ok? Aqui no cal era o quê? Catalta. Aqui é o quê? Nictalta. Nictalta. Tá? Vamos lá. Aqui, tu, né? Feminino. Era o quê? Catalte. E no nifal? Nictalte. Então, vocês podem ver que o sufixo, gente, é o mesmo. Tá? É o mesmo. O que muda é o prefixo. Ok? Aqui é nictal, né? Que é a forma, né, do infinitivo, né? Depois aqui é nictila, ok? Aqui também seria catila. Então, o sufixo é o mesmo, o que muda é que aqui tem o prefixo, tá? Nictalno, nifal, nictalno. Aqui era catalno. Nifal é nictaltem. Lembra que eu falei para vocês do masculino aqui? Com mem no final? Nictaltem. E no cal era cataltem, tá? Cataltem. Nifal, aqui, voz, nictaltem. E no cal, cataltem, né? Só lembrando do nono sofite para o mesmo sofite na hora da pronúncia, tá? E que sempre tem que diferenciar feminino de masculino. O vós, né? O tu e o vós, a gente sempre tem que aumentar aí, tá? Porque tem masculino e feminino. E por último aqui, tá? Nictilu. Nictilu.
E aqui no calo seria catilu. Então, o que muda é o prefixo. Não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Tranquilo. Piel, voz intensiva ativa. Deixa eu beber uma água. Intensiva ativa. Ah, professor, o que muda? Olha, muita coisa. Muita coisa muda. Primeiro, segunda letra aqui. Segunda letra. A letra tet. A letra tet. Tem um dagueche no meio de todas elas. Olha só. Tá? A segunda letra, da direita para a esquerda. Tá? Na outra, não tinha. Olha, não tinha. O tet não tem dagueche. Tá? Dessa vez, o tet tem dagueche. Ok? Tem esse pontinho no meio. E também, debaixo da letra Kof, tá? Tem uma vogalzinha aqui. Tá? Vogal I, ire. Tá bom? Uma vogal breve. Ok? Vamos lá, então. Eu matei. Eu matei. Quitalte. Quitalte. Tá? Quitalte. Tu mataste, né? Segunda pessoa do singular masculino. Tá? Quitalta. Veja que o sufixo não muda muito, gente, tá? O sufixo está na mesma pegada aí. Tá bom? Tu mataste. Tu mataste feminino. Quitalte. É, aqui em cima, quitalta. Aqui embaixo, quitalte. Quitalte. Ele matou. Tá? Ele matou. Quitil, né? Quitil. Vamos lá. Ela matou. Ela matou. Ela matou. Quitilá. Quitilá. Tá? Essa aqui, gente, não é uma debaixo do Tate aqui, no ela matou. Muita gente vai falar, isso aí é a vogal E, né? Isso aqui, na verdade, gente, é uma semivogal, tá? É uma semivogal, é um chevá simples, mas não vamos falar sobre isso agora, tá? Quitilá. Nós matamos, tá? Quitalno. Quitalno. Nós matamos. Vós matastes. Tá? Vós matastes masculino. Em azul aí. Tá? Quitaltem. Quitaltem. Ok? Vós matastes feminino. Quitalten. Quitalten. E vós, perdão. E eles ou elas mataram. Quitilu. Quitilu. Tá? Então, não tá tão difícil assim, né? Aqui, só mostrando a diferença. Vamos falar do Pual agora, mas eu preciso falar, né, sobre a diferença da construção, porque em tese, tá? Em tese, a conjugação é a mesma. Veja, eu fui morto aqui, eu fui morto. Tu foste morto, foste morto. Foste morto, foste morto. Tá vendo? Tá a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença são várias. Primeiro, a diferença é no prefixo, né? Primeira diferença é que vai ter a letra, uma vogal aqui embaixo que não tem aqui. Aqui é a letra I, aqui é a letra U, tá? Aqui é a letra U. E aqui tem um dagueche no meio, tá? Aqui tem um dagueche no meio. Show de bola? Um daguechezinho no meio aí, tá? Só para a gente fixar isso aqui, tá? Todas elas, tá vendo? Vai ter dagueche no meio e vai ter a vogal primeiro aqui,
Todas elas. Mesma coisa aqui, tá? Então, vamos focar aqui no pual, tá? Pual. Pual, que é a voz intensiva passiva, ok? Intensiva passiva. Eu fui morto, mas eu fui morto com força, né? Eu fui morto de maneira cruel, eu fui assassinado, tá? Não é morto de qualquer jeito, não, é morto para valer, tá bom? É cutalte, cutalte, tá? Cutalte. Segundo aqui, tu foste morto, masculino, singular. Cutalta, cutalta. Tu foste morta. Segunda pessoa, feminino, singular. Cutalte, cutalte. Ele foi morto. Cutal, né? Só, cutal. Só as 3 letrinhas, tá bom? Ela foi morta. Cutilar. Ela foi morta. Cutilar. Nós fomos mortos. Cutalno, cutalno, tá? Vós fostes mortos. Vós aí tá em azul, então é masculino, tá? Cutaltem, cutaltem. Embaixo, vós fostes mortas. Cutalten, cutalten. E eles ou elas foram mortos. Cutilu, tá? Cutilu. Vamos seguir. Aqui é o Hitpael, né? Hitpael, que é a voz reflexiva. Reflexiva. Então, estamos falando aí de uma ação que é passiva e ativa ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos lá. Hitkatalte. Hitkatalte. Tá? A única coisa que vamos colocar aqui, gente, é 2 letrinhas. O Re e o Tav. E baixo do Re, o Re, né? Letra I. E aqui uma semivogal debaixo do Tav, tá? Então é Hitkatalte. Eu me matei, eu me suicidei, né? Como diz o Joseph Klimber, eu me suicidei a mim mesmo. Então vamos lá, gente. Tu te mataste, né? Tu te suicidaste. Hitkatalta. Hitkatalta. Ok? Tu te mataste, feminino. Hitkatalte. Hitkatalte. Lembrando, gente, que o verbo catal é um padrão. Não se atentem ao verbo e o que ele significa no texto. Mas lembre que ele está sendo usado como um padrão, tá? Então, por exemplo, quando eu conjuguei o verbo lá, eu me matei, como é que eu estou escrevendo isso? Eu me matei, né? Não, eu estou lembrando para vocês, obviamente, que é um padrão. Tá? O verbo catálogo é usado como um padrão para verbo forte. Show? Então vamos lá. Ele se matou. Ele se matou. Hit catálogo. Hit catálogo. Tranquilo. Ela se matou. Hit catilá. Hit catilá. Tá bom? Nós nos matamos. Hit catalno. Hit catalno. Vós vos matastes. Hit cataltem. Hit cataltem. Tá? Vós vos matastes, feminino. Hit catalten. Hit catalten. E eles e elas se mataram. Hit catilu. Tá? Hit catilu. Lembrando, gente, que aí tem 2 letras, né, que representam o T, que é o TAV e o TET. Ok? Só que isso aí é uma questão que não faz parte do verbo. Só uma informação extra. Tá? Esse é o tronco verbal Hitpael. Agora vamos para o ifil. Né? O ifil, que é o causativo
ativo, né? Causativo, ativo. Então, eu causei em alguém alguma coisa. No caso aí, eu fiz alguém matar, já que eu estou usando o verbo matar, tá? Então, é o hic, é o rictalte, tá? Rifio, rictalte. Tu fizeste alguém matar, rictalta, masculino, né? Tu fizeste alguém matar, feminino, rictalte. Ele fez alguém matar, rictal, rictilo, melhor dizendo, rictilo, tá? Ela fez alguém matar, rictilar, Onde eu estou agora? Nós fizemos alguém matar, tá? Nós fizemos alguém matar. Rictalno. Vós fizestes alguém matar. Rictaltem. Quando vocês forem estudar, gente, tenta, na hora de pronunciar o M no final, fecharem os lábios e abrir de novo. Rictaltem. O lábio tem que encostar, senão você não falou M, tá bom? Se o lábio não encostar, não adianta você ser o maior pronunciador do mundo. Se você não encostar o beijo no outro, eu não acredito que você falou M, tá bom? Não venha para cima de Moá. Então, rictaltem, tá? Vós fizeste alguém matar. Rictalten. Aí não precisa colar o beiço, tá bom? Não precisa. E rictilu, que eles e elas fizeram alguém matar. Tá beleza? E, por último, agora, o rofal. Professor, aí vai ser um A, não é rofal, é rafal. Não, peraí, gente. Essa primeira vogal aí, né, da direita para a esquerda, esse tracinho embaixo, é igual o Kametz. Tá igual, mas não é Kametz, tá? É o Kametz Hatuf. Kametz Hatuf é letra O, tá bom? Então não é Haktalte, não é Haktalte que se fala aí, apesar de parecer, mas é Hoktalte, tá? No caso, Hoktalti, né, que é o I no final. Hoktalti, eu fui mandado. Hoktalti. Tu foste mandado. Hoktalta. Tu foste mandada fazer matar. Hoktalte. Lembrando que é a voz causativa passiva. Tá ok? Alguém me causou fazer alguma coisa, me fez fazer alguma coisa. No caso, matar. Então, tu foste mandada fazer, Hoktalte. Ele foi mandado fazer, matar, Hoktal, tá? Ela foi mandada fazer, matar, Hoktilá. Nós fomos mandados ou mandadas fazer, matar, Hoktalno. Vós fostes mandados fazer matar, Hoktaltem, tá? Vós fostes mandadas fazer matar, Hoktalten. E eles ou elas foram mandados fazer matar, Hoktilu, tá? Essas são as variações que nós chegamos, tá? E é óbvio que eu não poderia deixar de trazer para vocês, obviamente, um texto que mostra aí o verbo, tá? No caso, o verbo matzah, tá? Verbo matzah.
Então, vamos ler esse texto que está em Gênesis 44, 16. Eu vou ler em português primeiro, obviamente, tá? E é a parte B do versículo 16, que é assim: achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão, se achou o copo, tá? Se achou o copo. Então, tá aí, Haelohim Matzah, et Avon, Avadeika, né? Hineno, Avadin, Ladoni, Gam, Anahenu, Asher, Nimetzah, Agavia, Beador, né? Então, vamos entender aí como que funciona essa questão aí. Ha Elohim, né? Aí tá falando de Deus, obviamente. Matzah, que é o verbo achar, né? Matzah. Aí ele está na sua forma normal, sem nenhum tipo de variação, só tá a raiz, tá? O mem, o tzadeh e o aleph, ok? Então ele está na forma normal. Depois, et avon, né? Que está na forma construto, né? Está no construto, então está falando do pecado de alguém, não está no absoluto, então está falando do pecado de alguém, né? Hineno avadin ladoni gam anachenu asher nimetzah. E é nesse nimetzah que eu queria falar um pouco com vocês, tá? Nimetzah é a forma nifal, é a forma passiva, né? No caso, ele foi achado, em que foi achado o copo, tá? Então, é a forma passiva. A forma passiva simples é o que chamamos de nifal, tá? Então, aqui, o que era matzah, veja aqui o mem, né? O mem com kametz embaixo. O tzadeh com kametz embaixo, né? Duas vogais longas, tá? E o aleph no final, né? Que não tem som de nada, está ali apenas dando uma bisoiada no que a gente está fazendo, mas não tem função nenhuma, apenas de não ter som mesmo, tá? E embaixo vai ter uma variação aqui na palavra nimetzar, tá? Nimetzar. Vemos aí asher, né? Asher, que está do outro lado, de preto, né? Ali escrito em preto. E essa que está aí do lado direito, a palavra nimetzar, que é a forma passiva do verbo matzah, tá? Então, nimetzar, que é o nifal, melhor dizendo, né? Nifal, da forma matzah, essa palavra matzah, bom? Então, aqui, veja que o kametz ele foi tirado da letra mem, né? E foi colocado aí uma semivogal. Tirou a força da consoante, né? E agora está na forma passiva. Então, é nimetzah. Na verdade, você nem pronuncia o E direito, porque a semivogal ela tem essa função, né? Ela acusa uma vogal, mas na verdade é uma vogal muito breve, muito breve. Então, praticamente, ela nem é pronunciada direito. Então, como estamos falando aí de uma semivogal, no caso de um Sheva simples, a gente vai pronunciar bem rápido, né? É nimetzah. Então, veja aqui em um texto como que a variação acontece, tá? Então, a raiz continua, tá? Aqui. Mem, tzadeh e o aleph. Vemos aqui o mem, o tzadeh e o aleph. Só que a gente vai ver duas coisas. A gente vai ver um prefixo entrando, que é o nun com o hire, né? Simbolizando aí o ni, o nifalo. E também a vogal kametz, que estava no mem, lá em cima, vai ser retirada para entrar uma semivogal. Ok? Para se tornar aí nimetzah. Show de bola, gente?
Então, conseguimos aí trazer o verbo para aplicabilidade dentro de um texto, como que funciona, ok? Espero que vocês tenham entendido. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês aí a gramática do hebraico, do Rafael Moré, que são as recomendações literárias. Mas eu já queria começar, não tem jeito, porque senão o Rafael vai ficar chateado comigo. Entendeu? O cara é meu amigo, meu parceiro, gente boa. Toda vez que eu vou lá em São Gonçalo, eu tomo café na casa dele, entendeu? A esposa dele faz cuscuz para eu comer com queijo derretido em cima. Então, eu tenho que falar do livro do cara, porque além de ser uma excelente pessoa, é também um hebraísta fenomenal, que ao meu ver, tá? Ao meu ver, muitos também vão falar isso, que é a melhor gramática que você vai ver, tá? Não estou falando aqui de gramática avançada, de tipo assim, de sintaxe, daquelas gramáticas de mil páginas. Não, estou falando de uma gramática que a construção dela é muito bacana. Tem em cada capítulo, no final, você vai ver exercícios para você estar fazendo. Então, você vai estar praticando aquilo que você está aprendendo na gramática. Tá? Pena que vocês não vão conseguir ver direito os exercícios, tá? Mas é muito bacana. Seria essencial vocês terem uma gramática dessa, tá? Que vocês não tenham outros, tá? A priori. Mas a priori, uma gramática dessa aqui é fundamental, ok? Também queria falar sobre a introdução à sintaxe do hebraico, do Bruce Waltke, também, que é bem avançada, né? É para acadêmico mesmo. Gramática instrumental do hebraico, do Antônio Renato Gusso, que é professor lá da Fabapar, né? Um dos professores na área de linguística e um dos maiores hebraístas do nosso país. Uma humildade em pessoa também, né? Léxico do hebraico e aramaico, do William Holiday, também, se não me engano, está aí pela editora Vida Nova, ou pela Thomas Nelson Brasil, mas eu creio que está pela Vida Nova. E também o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, de Lord Harris, Gleason Archer Jr. e Bruce Waltke. Eu só falei certo porque antes de eu começar a aula com o Davidson, eu fui para o Google pesquisar como se pronunciava esse nome. Então não é mérito meu, não. Eu pesquisei de última hora, porque eu também não sabia pronunciar esses nomes difíceis, não. Tá? Então, é essa recomendação literária que eu tinha para falar para vocês. E queria agradecer também a oportunidade de estar trazendo um estudo aqui para vocês. Lembrando que hoje eu comecei bem devagar, a gente vai estar entendendo melhor como que esses verbos eles podem se modificar num texto no decorrer das nossas aulas. Então, sempre vou estar trazendo para vocês textos que falem dos verbos que eu ensinei, né, para que não fique apenas em aulas vagas, mas é necessário que a gente entenda como aplicar dentro do texto e entender dentro do texto como que aquele verbo está, em qual tronco verbal ele está, em qual tempo verbal, em qual aspecto, tudo isso é necessário. Então, desde já, Deus abençoe aí a vida do reverendo Davidson e muito obrigado pela participação aí também de vocês que estão assistindo. Obrigado aí, Davidson. Muito bem, professor D'Angelo Lopes. Que aula maravilhosa, né? É só o começo, né? Nós temos uma programação de mais aulas sobre o hebraico, sobre os verbos em hebraico. Essa é a primeira aula de 3 que estamos programando. Então, temos ainda um caminho pela frente, né? Eu quero agradecer muito ao pastor D'Angelo pela sua disponibilidade usando o seu expertise. A gramática do reverendo Rafael é a nossa base de aulas. Então, eu também recomendo, tenho usado também a gramática com os meus alunos e é sempre muito gratificante, não é? Muito bem, professor D'Angelo, suas considerações finais, e então estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Amém. Queria aí, mais uma vez agradecer aí, Davidson, por me convidar para estar levando isso aí. Lembrando também que você teve participações também lá no meu Instagram.
E o pessoal deu um excelente feedback, tá? Eu até, uma das pessoas que assistiram a nossa live foi o rapaz que comprou seu livro de Ética no Casamento Judaico, o pastor Alexandre Martins. Ele achou você excelente também, bem didático. Então, assim, eu fico muito feliz em poder estar interagindo com esse tipo de pessoa, né? Como você, o pastor Rafael Moré, que também são, além de ser profissionais, são meus amigos pessoais também. Então, eu fico feliz por isso. E também queria dizer que, além desses materiais que eu tenho, eu também estou começando agora a produzir um curso de hebraico e cultura judaica, tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais também e saber como funciona, vai ser um curso inteiramente online, obviamente, tá? E além do curso de hebraico e a cultura judaica, também vai ganhar de brinde aí um curso de arqueologia bíblica, né? Totalmente gratuito. Então, quem tiver interesse também pode estar me procurando. Tem meu contato aí, tá? Para quem não tem meu contato, vou estar falando aqui também, se não for problema, mas aí eu vou passar o contato do Instagram, tá Claro, ok? pode falar. E é o Academia Teoclássica, Academia Teoclássica. Quem quiser me conhecer, me segue lá e fala comigo no direct também para a gente trocar uma ideia. Isso aí, né? Pode falar à vontade. Você recomenda os cursos do pastor D'Angelo e tem sido uma bênção para muitos alunos, né, lá no Cenário Betel, que eu também tenho dado aulas também de hebraico. Também dou aula no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. E esse aqui é o meu canal do YouTube, o pastor D'Angelo também tem o canal dele. E você pode assinar esses canais aqui, tem muito material gratuito. No meu canal em especial, eu tenho mais de 600 vídeos já lá no meu canal. Você pode ir assistindo ao longo, né? Tem mensagens, tem aulas, tem recortes, tem vídeos que eu produzi também. Tem muita coisa bacana, né? Se você gosta de conhecer a palavra de Deus, gosta de ter aulas profundas como essas e também aulas mais simples, o meu canal está à sua disposição, o canal do pastor D'Angelo também está à sua disposição para que você possa aproveitar. Tá legal? Muito bem, eu quero agradecer a você pela sua atenção, que Deus abençoe grandemente a sua vida e paz e bênção sobre você.